Nesse vídeo eu quero falar sobre um outro grande livro do Dr. David Hawkins, que é esse livro aqui, Cura e Recuperação, um guia para curar corpo, mente e espírito. E nesse livro tem uns capítulos bem legais, que ele comenta bastante sobre a técnica de soltar, de deixar ir, que eu quero falar aqui. E nesse vídeo em específico, eu quero falar sobre um capítulo muito legal nesse livro, que ele fala como transformar grandes crises de vida, né? Aqueles momentos em que parece que tem uma grande saturação emocional, que nós estamos totalmente sobrecarregados de emoções desconfortáveis, eventos que são trágicos que ocorrem em nossa vida, como por exemplo a perda, né, de alguém, algum desastre na sua carreira, no seu trabalho, que você é mandado embora, uma situação, por exemplo, que você é abandonado por uma outra pessoa. Esses momentos que são difíceis para nós, né, na nossa existência humana, como utilizá-los para grandes ganhos espirituais, grandes ganhos, né, de saltos de consciência, basicamente. Grandes saltos evolutivos. E você sair delas, né, como uma pessoa mais empoderada, mais confiante e mais, espiritual, a gente pode dizer. Mais conectada com a sua essência, com a sua força interior. Eu quero começar esse vídeo primeiramente lendo, né, um dos trechos que o David Hawkins fala sobre essas grandes crises emocionais. E sobre como que é importante, ao invés da gente evitar, né, entrar em contato com todos esses sentimentos que estão surgindo em nós, da gente realmente parar e olhar diretamente para a nossa dor e enfrentá-la totalmente. Ele diz o seguinte: em uma situação catastrófica aguda, a mente tenta se apegar àquilo que é familiar, tenta escapismo, distrações, tranquilizantes, drogas, álcool e muitas outras maneiras de tentar amenizar a situação em vez de enfrentá-la diretamente e atravessá-la. A essência de uma situação catastrófica é a total rendição à descoberta daquilo que é maior do que o eu pessoal. O experienciar completo de uma catástrofe nos traz uma conexão e uma compreensão de que há algo dentro de nós que tem o poder de nos sustentar, não importa quão catastrófica a experiência aparenta ser. Como resultado disso, saímos do outro lado da experiência como uma pessoa engrandecida, com a consciência de que existe algo internamente, que existe uma presença, uma qualidade ou aspecto da vida interna que tem o poder de nos sustentar através da mais aparentemente impossível das situações. Acaba acontecendo muitas das vezes, né, pelo fato da gente não conhecer de certas ferramentas de autocura e de como processar esse sofrimento, né, que existe em nós, que surge ao longo da nossa vida, de diversas experiências que nós passamos, é que basicamente nós constantemente empurramos para baixo e evitamos entrar em contato com todos esses sentimentos e emoções desconfortáveis que surgem, né, nesses momentos. Então nós elaboramos inúmeras estratégias para evitar entrar em contato com esses sentimentos. Estratégias de sedação e estratégias de controle, de formas da gente sedar o que nós estamos sentindo, anestesiar, sabe, evitar, mascarar os nossos sentimentos, não os enfrentando, né, realmente não olhando para toda aquela dor, simplesmente empurrando-a debaixo do tapete. E também formas de tentar controlar o que nós estamos sentindo, seja através de você fumando um cigarro, se envolvendo em inúmeras práticas para você tentar controlar os seus sentimentos, para evitar com que eles surjam, que eles venham à sua consciência, sempre os negando e sempre escapando da sua dor emocional. E como consequência disso, esse estoque de sofrimento em nós, né, ele vai se acumulando e continua se acumulando durante a nossa vida inteira, até que a gente chegue em estados em que, tem tanto sofrimento que a única opção que a gente cogita é realmente acabar com a nossa própria vida, porque parece que não há solução, sabe? Só que aí que tá uma grande virada, né, de chave para você começar a perceber que, na verdade, todas essas emoções que estão surgindo, né, desse evento catastrófico que você passou, que você está passando atualmente, são uma grande oportunidade de você liberar todas essas emoções de sofrimento que estão vindo à superfície, que estão se manifestando na sua consciência. Eram tudo basicamente um conglomerado de energias negativas que você vem acumulando desde o seu passado. Todo o estoque de sofrimento, de negatividade que você tem guardado dentro de si. E que esse evento, essa situação que aconteceu, trágica na sua vida, então esse evento é como se fosse a gota d'água que começasse a transbordar todo aquele balde de sofrimento. E essa frase que o David Hawkins fala também, que eventos externos basicamente apenas despertam, apenas ativam o que nós já temos deixado guardado dentro de nós. Ele diz aqui, né, todas essas experiências liberam uma tempestade de sentimentos negativos, como choque, descrença, negação, raiva, culpa,
tensão, autocrítica, ressentimento, ser desfeito e ser abandonado, raiva de Deus e de si mesmo, autopiedade, raiva do mundo e da família. Todas essas emoções negativas se manifestam ao mesmo tempo, às vezes em sequência, às vezes combinadas. Mas, em geral, existe uma grande saturação de emoções negativas de separação, perda e intensidade que todas as experiências têm em comum. O sequenciamento dessas emoções varia de experiência para experiência e de pessoa para pessoa. O importante é que liberam tudo que está no fundo do mapa da consciência. Todo o campo negativo é liberado em uma emergência gigante. O problema é realmente o de ser desorganizado pela liberação maciça de energias. E aí a gente consegue começar a entender o motivo pela qual nessas grandes crises, na verdade são grandes oportunidades da gente transcender os nossos níveis de consciência. Porque basicamente todo aquele campo negativo, de energias negativas, de sofrimento, que compõem o nosso eu menor, né? Caso você não conheça o mapa da consciência, esse mapa que você está vendo aí na tela, basicamente mostra toda a jornada evolutiva e emocional do ser humano. O que acaba acontecendo nesses grandes eventos é que todos esses campos energéticos que estão abaixo do nível 200, que é o nível da coragem, todas essas emoções, né, que estão abaixo do nível 200, por exemplo, de medo, culpa, vergonha, tristeza, luto, desejo, arrogância, raiva. Então, basicamente, todos esses campos de energia negativos, né, que constituem o nosso eu menor, que é aquele nosso eu que ele é impotente, que ele se sente incompleto, que é uma vítima, que é insuficiente, que é carente, que é tudo que é basicamente a fonte do nosso sofrimento, né? Que é composto de todas essas emoções mesquinhas e negativas. O que acaba acontecendo é que todas essas energias que sustentam esse eu menor acabam vindo à superfície. E que se a gente conhecer, né, o mecanismo de como processar e como liberar essas energias que estão à superfície, que nós estamos experienciando agora, né, devido a esse desastre emocional, a gente começa a dissolver grandes estoques de sofrimento acumulado que nós temos, grandes estoques dessas energias que compõem o nosso eu menor. E esse é o mecanismo que o David Hawkins ele enfatiza tanto e ele explica, que é o mecanismo de deixar ir, a técnica de deixar ir, de soltar, que é justamente uma técnica para você se libertar dessas energias de sofrimento que existem dentro de você, que compõem o seu eu menor, basicamente. E a maior parte da nossa cura envolve a gente entrar em contato com esses sentimentos que a gente fica evitando olhar, né, e entrar em contato durante a nossa vida inteira. Parar com as tentativas, né, de tentar melhorar a qualidade do nosso mundo interno, mudando aspectos físicos da nossa experiência, que é isso que a gente tenta fazer, né? Tipo, a gente não tá se sentindo bem durante a nossa vida inteira, a gente sempre fica tentando rearranjar o mundo físico, mudando as circunstâncias, o lugar que você vive, mudando de carro, mudando de objetos materiais, enfim. Só que isso nunca resolve, né, essas emoções de sofrimento que existem dentro de você. Da mesma forma, as tentativas de mudar a qualidade da sua experiência interna através de rearranjos no mental aqui, por pensamentos positivos, de você adotar novas filosofias, teologias, enfim. Então ele fala, a mente tenta usar a razão para lidar com essas energias, tenta pensar como sair do dilema e busca por explicações e razões. A mente não pode ter sucesso nisso, pois a saturação do campo de energia é tamanha que os próprios pensamentos se tornam reflexos da negatividade do campo. Assim sendo, os próprios pensamentos se tornam negativos. Nós sabemos que anos depois, as pessoas continuam tendo ressentimentos e raiva e ainda estão presas em algum aspecto daquele campo de energia, pois os eventos nunca foram verdadeiramente resolvidos. A pessoa não tinha disposição em sentar e resolvê-los até o final. As pessoas não se dispõem a fazer isso por causa da dor envolvida e porque não sabem quais técnicas usar. E que toda vez que elas tentam, né, solucionar esse sofrimento, novamente tentam mudar os eventos no mundo e controlar os pensamentos. O intelecto e a mente tentam compreender e a pessoa chega ao mesmo impasse. Por não ter uma ferramenta efetiva para lidar com os eventos, o trabalho permanece incompleto. Então o que o David Hawkins está falando aqui basicamente é que nós tentamos fazer de tudo, tentamos diversas formas de sedação, controle, de fuga, de escapismo, e nós nunca tiramos esse momento para se sentar com aquela dor, para parar com todas as distrações e simplesmente prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós. Prestar atenção a todos esses sentimentos que foram revelados e se sentar com eles. Sem querer fugir, sem querer fazer algo a respeito, sem querer controlar,
sem querer, tipo, solucionar ou entender intelectualmente. Porque isso também é mais uma forma de você ficar se distraindo com essas racionalizações de pensamentos da mente. Você não está prestando atenção na dor em si, no sofrimento em si, nas sensações que estão acontecendo. Você não está trazendo consciência a todo esse sofrimento, sabe, dentro de você. E por consequência o sofrimento, né? Enquanto você não trazer atenção consciente a ele não se transforma. Aí ele continua aqui, né? O que acontece com um trabalho incompleto e com as emoções que não foram liberadas? Aquilo que foi deixado incompleto começa a se expressar em comportamentos emocionais e também no corpo em forma de doenças. Aí olha que sensacional que o David Hawkins continua falando aqui sobre como que nós podemos trabalhar esses sentimentos e solucioná-los, né? E liberá-los. Ele fala o seguinte: em momentos e minutos, podemos lidar com algo que duraria semanas, meses, anos e, na verdade, até vidas inteiras. Podemos lidar em 1 hora com algo que outras pessoas não puderam lidar ao longo de uma vida inteira. Sabemos de pessoas que passaram por esses momentos catastróficos no começo da vida e, quando as vemos em idade avançada, ainda não superaram o assunto. Ressentimento, amargor, raiva, desilusão, ira e todas as grandes decisões que surgem desses sentimentos negativos ainda estão com a pessoa mesmo 50 anos depois. É como se o evento tivesse acontecido ontem, ainda está ferido e aberto. E o conhecimento de como lidar com a saturação não esteve disponível para elas. Aí olha que ele fala aqui que importante isso. É surpreendente que a única coisa que deve ser lidada nesses eventos catastróficos agudos é a energia das emoções em si. Se olharmos para a experiência, veremos que não é o evento que aconteceu ou que pensamos que aconteceu no mundo que é o problema, mas a maneira como nos sentimos com relação ao evento. Quem liga para os fatos não significa nada por si só. O significado está na reação emocional que se tem do fato. O fato é apenas um fato, entre aspas, nada. Como nos sentimos com relação ao fato é, portanto, a única coisa que sempre temos que realmente lidar sobre os eventos da vida. Em um estado de saturação emocional, o problema é apenas em como lidar com a energia emocional em si. O pensamento que o evento é o problema está apenas surgindo do campo de energia de emoções negativas em que os eventos parecem catastróficos, sem resolução, insuportáveis e insuperáveis. Quando a pessoa atravessa o assunto, a vida se ajusta. Alguma outra coisa aparece para preencher o vácuo e a vida simplesmente continua. Esses assuntos tornam simples de se resolver quando as emoções deixam de ser obstáculos. Isso que ele fala é uma coisa crucial de entender. Porque se você começa a ver os eventos adversos da sua vida, as grandes catástrofes, e elas realmente doem, elas nos machucam, não é confortável passar por essas experiências. Mas se você entende que tudo que você tem que realmente aprender a como lidar e como processar é as emoções que estão surgindo desse evento, que brotaram desse evento, né? E você sabe como realizar esse processo em si, por exemplo, de você se permitir vivenciar um luto, de você se permitir sentir todos esses sentimentos, e você fazer isso de uma forma consciente, né? Você realizar esse trabalho emocional de prestar atenção no seu sofrimento e transmutá-lo basicamente em flores de amor e de compaixão, que os budistas têm até uma expressão para isso, né? Que é transformar a lama em lótus, o sofrimento em felicidade, em amor, sabe? Se você sabe como realizar esse processo, que é o que ele está descrevendo, que descreve muito, né, nos livros dele, aí basicamente você realmente se torna o senhor de si mesmo. Você para de, ser lançado naqueles estados de total impotência e que você cai naqueles ciclos em que, você começa a descer, sua vida começa a piorar cada vez mais sofrimento e você não sabe o que fazer com aquele sofrimento, ele vai aumentando cada vez mais e você se engaja em comportamentos autodestrutivos, seus pensamentos ficam cada vez mais negativos, isso alimenta seus sentimentos negativos e, fica essa espiral que você chega no fundo do poço e não vê nenhuma opção, nenhuma alternativa, não sabe o que fazer para sair daquela situação. O que ele ensina aqui é como realmente você atravessar todo esse tormento, né, emocional, toda essa saturação emocional, toda essa tempestade emocional que esses eventos despertam em nós. E quando você aprende a como processar e lidar corretamente com o seu sofrimento, você aprende a realizar essa alquimia em si mesmo, basicamente. Você aprende a utilizar, né, desses eventos catastróficos como catalisadores, como impulsionadores na sua evolução espiritual. E essa é uma grande realidade da vida. Eventos ruins, eventos inesperados, eventos que não estão no nosso controle, sabe? Vão acontecer a todos nós. E se a gente, sabe o que fazer quando esses eventos acontecem, como lidar com esse sofrimento todo,
a nossa vida vai ficar mais fácil. Nós sairemos dessas experiências cada vez mais fortes, empoderados, mais amorosos, mais compassivos com os outros, menos egocêntricos, menos narcisistas. Então ele fala aqui: assim sendo, o problema não é resolver o evento lá fora ou as circunstâncias da vida, pois elas vão cuidar de si mesmas. O problema é lidar com as energias que surgem. Aí ele continua comentando sobre a técnica em si, né? E sobre como nesse processo de você processar a sua dor e o seu sofrimento, não é muito útil você ficar pensando sobre e utilizando da sua mente para tentar escapar do sofrimento. Utilizando dos seus pensamentos, tipo, tentando encontrar explicações lógicas e racionais numa tentativa de que aquele sofrimento que você está sentindo vá embora. Então David Hawkins fala o seguinte: quando um desses grandes campos de energia negativa começa a se desencadear, tende a puxar outros consigo. Todas essas energias negativas normalmente se desencadeiam ao mesmo tempo e, de momento a momento, uma ou outra pode ser a mais dominante. Ao mesmo tempo, a mente está se debatendo descontroladamente, tentando encontrar explicações, tentando solucionar e é atolada pelo fluxo de energia. O problema é que a energia é simplesmente demais para a mente processar. É aquilo que eu estava falando, sabe? A mente, ela, por si só, por meio de pensamentos, você não consegue sair desse estado emocional negativo. Porque primeiro que seus pensamentos eles vão estar sendo influenciados por esse campo de energia negativo. Todos os seus pensamentos ficarão negativos pelo fato de você estar sofrendo emocionalmente. E segundo que os pensamentos eles são aditivos, eles só se auto-reforçam, só também alimentam ainda mais o sentimento de sofrimento que você está sentindo. Então a chave aqui é você ignorar os seus pensamentos e sempre focar na energia do sentimento, a energia da emoção que você está sentindo aqui no seu corpo. Não ficar pensando sobre o assunto, e sim sentindo. Sentir é curar. E aqui o David Hawkins fala o seguinte, né? Uma técnica muito efetiva de se usar é ignorar os pensamentos, porque a mente nunca irá compreendê-los, já que não possui a capacidade para isso. A mente está em um estado de saturação maciça. Os assuntos são extraordinariamente complexos e levariam uma vida inteira para desvendá-los se a pessoa quisesse verdadeiramente saber o completo significado da contribuição de cada nível do seu eu psicológico para com o significado total da experiência. Isso não é algo necessário e é muito bom que não se faça. A pessoa só precisa entrar no sentimento em si. Será benéfico se a pessoa conseguir aceitar o fato de que não é necessário fazer nada sobre os eventos externos ou mesmo compreendê-los. As pessoas não conseguem fazer qualquer progresso olhando os pensamentos, pois são infinitos. E olha que fundamental que ele fala aqui. A experiência, né, essa experiência de sofrimento, de catastrófica que a gente está experienciando, pode ser encurtada se a pessoa aceitar o fato de que não pode escapar dela. Tentar escapar só prolongará a experiência. A mente tentará criar diversas maneiras para escapar da energia emocional, como se isso fosse reduzir a dor. Na verdade, a dor vem por resistirmos à experiência. Para lidar com isto, basta se sentar e desapegar de toda a resistência. Em vez disso, escolhendo estar com a experiência. Quanto mais rápido se abre a experiência, mais rápido a experiência terminará. E que toda essa coisa pode ser liberada em vez de permitir que se arraste indefinitivamente e agonizantemente por horas, dias, semanas, meses, anos ou até uma vida toda. Que é basicamente o que acontece quando nós sempre estamos, né, fugindo e evitando entrar em contato com essas dores nossas, com esses sofrimentos. Que é a vida, tipo, da maioria das pessoas, que é porque elas não conhecem esse procedimento, não sabem como transformar o sofrimento e constantemente elas evitam sentir as suas emoções. Constantemente elas resistem em sentir essas emoções desconfortáveis. E por conta disso elas não se resolvem, elas não são liberadas. Aí ele fala aqui também, né? O problema é a emocionalidade aguda e catastrófica. Então a pessoa só tem que estar com ela. A técnica é de se permitir experienciar a energia. Na verdade, para passar o mais rápido possível, apenas peça mais. Diga para você mesmo: quero mais disso, quero mais disso. Podemos eventualmente ver que essa é uma grande oportunidade. A causa de toda a dor e sofrimento é o acúmulo desse campo de energia comprimido, e os eventos da vida nos dão uma desculpa. Essas desculpas abrem os portões para que a gente se permita sentir um pouco disso. Então essa é uma outra dica muito legal que o David Hawkins dá, sabe? Quando você estiver sentindo uma emoção desconfortável, quando você estiver numa dessas situações difíceis, escolha sentir totalmente essa experiência, sabe? Totalmente, escolha sentir o que você está sentindo, se permita sentir o que você está sentindo, e você pode até pedir por mais
desse sentimento. E por que diabos você pediria por mais desse sentimento, né? Que nem ele fala aqui, eu quero mais disso, eu quero mais disso, mais, vem mais. Porque basicamente você está se alinhando com esse campo de energia e você não está mais resistindo a ele. E pelo fato de você estar alinhado com esse campo de energia, com esses sentimentos, né? Convidando eles basicamente para virem para cima, tudo aquilo que está oculto e suprimido em você, mais, vem mais, na verdade eu quero mais disso. Você está permitindo que esse processo de descompressão emocional aconteça mais rápido, porque você está convidando mais dessas energias para cima. E é importante falar que o fato de você estar chamando mais desse sentimento não significa que tipo, mano, eu vou atrair mais disso, não é bom eu fazer isso. Na verdade, todos esses sentimentos eles já estão dentro de você, só que eles estão no seu subconsciente. O que você está fazendo é literalmente tipo, chamando todos esses sentimentos ocultos em você a virem para cima, para que você possa finalmente senti-los e eles se movam para fora de você. Então ele fala aqui, né? A técnica é de descompressão, olhar para a energia conforme está sendo experienciada. Não temos que lidar com os pensamentos ou com os problemas que a mente cria ao redor desses eventos em particular. O que realmente queremos mudar na experiência? Veremos que o que realmente queremos fazer é mudar como nos sentimos em relação a ela. O que podemos saber é que o sentimento vai e vem. O evento não nos incomodará depois que o estado sentimental passar. Tudo que precisamos experienciar é o sentimento agudo da energia da emoção. Os eventos vão cuidar de si mesmos. O desejo de mudar o que aconteceu e como nos sentimos sobre isso deve ser rendido. O confronto está ali e tudo o que podemos fazer é dizer sim para experienciar e passar por tudo isso. Não importa qual é a natureza, pode ser a morte de uma pessoa amada, divórcio, separação, uma emergência aguda, etc. A única coisa que sempre teremos que lidar é a mesma energia, o sentir sutil e interno, e desapegar de resisti-la. Depois de fazer isso por alguns minutos, ou talvez até uma hora, depende do quão proficiente, né, a pessoa é, algumas pessoas entendem de primeira e algumas pessoas precisam de um pouco de prática, a pessoa descobre onde está e não tem mais que lidar ou experienciar essas emoções como tal. Uma pessoa que está familiarizada com isso sentirá a energia comprimida e começará a liberá-la sem esperar que a mente crie uma desculpa que justifique. David Hawkins fala o seguinte, né? E como se rende tudo isso? A pessoa rende o desejo de querer controlar ou mudar a situação. Ela se rende para a experiência interior e eventualmente a vê como um grande presente, mas só quando passa e sai do outro lado da experiência. Essa técnica pode ser feita com qualquer emoção. A pessoa entra na emoção, ultrapassa a emoção e para de chamá-la de qualquer nome. A pessoa entra em contato com a energia genérica do que está surgindo. Parece surgir exatamente pelo plexo solar ou estar em todo lugar. A pessoa vai exatamente onde a experiência está sendo experienciada. O que acontece se continuarmos a desapegar dessa energia? O que acontece se a acolhermos? E se dissermos que grande oportunidade para descomprimir tudo isso? Qual será a experiência? Será relativamente curta comparada ao que seria num estado normal de consciência. De repente, o campo de energia para. O aspecto essencial do benefício espiritual vem de correr diretamente em direção a essa experiência. Existe um ditado zen que diz: continue em frente, não importa o que aconteça. Então, quando essa experiência catastrófica acontece, é benéfico se centrar no núcleo dela, dizer sim a ela e experienciá-la por completo. Então, nesse capítulo, David Hawkins ele fala muito sobre essa técnica de soltar, deixar ir e de como transformar essas emoções negativas, como transformar esse sofrimento que existe dentro de nós, que nós temos acumulado durante a nossa vida inteira, basicamente. E que lembra, todas essas crises, esses eventos catastróficos, eles apenas trazem, basicamente, todos esses campos de energia negativos que nós temos dentro de nós. Eles são apenas uma desculpa, sabe? São um gatilho que trazem à tona todo esse sofrimento, esses campos de energias mais baixos. E que quando eles estão agora na superfície, você pode aplicar essa técnica e descomprimir esse excesso de energia que você está negativa que você estava carregando dentro de si. E aí agora que você conhece como realizar essa técnica de deixar ir, que é basicamente você honrar o que você está sentindo, não querer fugir do que você está sentindo, ficar com o que você está sentindo, acolher o que você está sentindo, dizer sim ao que você está sentindo, sem ficar pensando, sem julgar, sem tentar entender, simplesmente ficando com a experiência onde ela está acontecendo aqui no seu corpo, parando de resistir a ela de momento a momento, sem tentar controlar, modificar, e você for acolhendo, dizendo sim a isso, e você naturalmente vai estar dissolvendo esse sofrimento. Então não se esqueça desse procedimento, não se esqueça que esses momentos difíceis, eles são grandes oportunidades para a nossa evolução espiritual.
de você sair mais forte depois desses eventos. Porque você vai estar liberando grandes estoques de sofrimento acumulados, de negatividades dentro de que você estava carregando, que você nem mesmo sabia que estava dentro de você. E se você tiver um momento difícil, lembra desse vídeo. Quando você passar por um momento difícil, volte esse vídeo, assista ele de novo e se lembre dessa técnica. Se lembre de acolher, admitir o seu sofrimento e se permitir vivenciá-lo. A dar esse amor a si mesmo, sabe? A acolher os seus sentimentos, em vez de sempre estar negando, sempre estar fugindo do que você está sentindo. E, por consequência, sempre perpetuando essa dor, né? Nunca realmente a dissolvendo. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha agregado bastante valor na sua vida. Não deixe de comentar aqui qual foi o seu principal aprendizado nesse vídeo. Compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar também. E se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, dar um like aqui também. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!